eu resolvi compartilhar com vocês sobre as leituras que eu faço, sobre tudo aquilo o qual tem me alimentado. Das leituras que faço, a principal é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é simplesmente o fundamento de tudo, né? Ela é a bússola moral. Ela é um guia para a minha vida, um guia de sucesso, um guia espiritual para uma vida de paz, né? Uma vida completa. E a gente não pode ser completo sem a orientação divina para nossas vidas. Assim, creio eu, é o pensamento conservador. A ideia do Literatura de Ideias é justamente passar para vocês que não só conhecem as literaturas conservadoras, como também para todos aqueles que não conhecem as literaturas conservadoras e que terão a oportunidade de conhecer, de falar, de darem suas opiniões também sobre esse tipo de literatura aí tão difundida e ao mesmo tempo também muito ignorado nos meios acadêmicos. Bom, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é o Conservadorismo e Fé, do pastor, do teólogo, pastor Neto Corvina. Eu conheci o pastor Neto Corvina pelas redes sociais, no Facebook, algumas análises geopolíticas que ele fazia, e percebi também o comprometimento dele com a questão espiritual. Nesse meio tempo em que a gente se conheceu, ele escreveu um livro, e esse livro está aqui na minha mão agora. E uma coisa muito interessante no livro, para você que é cristão e que entende o pensamento conservador, são duas coisas. A primeira página, ele coloca a dedicação, mostra a consideração que ele tem com relação à família. Então é um defensor da família, ele dedica o livro aos filhos, né? E ele fala aqui que teve um privilégio de educá-los conforme o que está exposto exatamente nesse livro, e que ele recebeu do Deus Criador do Universo. Então, reconhece, né, reconhece a grandeza de Deus, e que tudo que ele fez foi Deus quem lhe deu. Logo após, na outra página, eu não vou ler o livro dele todo. Inclusive, o Neto, se você estiver assistindo, pode ter certeza que eu não vou ler esse livro todo, mas eu acho que algumas partes do livro a gente precisa mostrar. E uma dessas é essa aqui. Tá vendo? Olha que lindo. É o versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ele diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Isso é livro de Josué, do versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Versículo 9 até bem conhecido, né? Não temas, nem te espantes, eu sou contigo. Ser forte e corajoso, né? Ao versículo 9. Bom, e logo depois depois que ele cita esse texto bíblico tão importante, ele fala sobre um pensamento de Russell Kirk, que
incrivelmente conservador, né? Quando você lê um livro do Russell Kirk, você realmente entende muito bem o pensamento conservador, porque o Russell Kirk ele fala muito sobre liberdade. E liberdade é tudo, né? E o próprio Filho de Deus ele veio para nos fazer livres. E a liberdade é fundamental. Quando a gente vê que a nossa liberdade ela está sendo tomada, significa que já viramos escravos. Quando a nossa liberdade é tomada, nós nos tornamos escravos. E um escravo, ele não tem vontade própria, né? Ele não tem vontade própria. Ele não é livre para pensar, ele não é livre para conduzir a sua própria vida. Então, o que a gente vê hoje na sociedade é uma sociedade dependente, né, do Estado, dependente das organizações, dos países, do mercado. E a gente não vê uma sociedade dependente de Deus. Uma sociedade que despreza Deus. E esse livro aqui ele fala sobre conservadorismo e fé, que tem tudo a ver com liberdade. Tudo a ver com liberdade. Quem pensa que quem serve a Deus é escravo, está muito enganado. Quem serve a Deus é livre. É sim, é filho e é livre. Maravilhoso, né? Filho e liberto. Quem serve a Deus de fato e de verdade é filho e liberto. Então ele cita Russell Kirk, que é uma frase que fala sobre liberdade. Sempre, Russell Kirk é um defensor da liberdade. Então que começa assim: de nossos atos passageiros aqui e agora depende a união com a divindade. Por Cristo participamos da eternidade. Caso isso não exista, somos fantasmas realizando um ritual de dança. Caso isso venha a faltar, temos apenas o conhecimento da experiência privada e do empirismo social, que falham quando deles precisamos. Acreditemos no que nos foi dito, de que somos espíritos aprisionados a ser libertados somente pelo amor de Deus e pelo amor ao próximo. Essa é uma frase do Russell Kirk. E bem pertinente, né? Coerente e sensata. O capítulo 1 do livro fala sobre fé, que nada pode ser mais conservador do que a própria fé. É bastante interessante falar sobre isso. O capítulo 2 fala sobre a família e os dogmas da sobrevivência. Então ele vai falar sobre a origem da família, sobre a importância da família, né, dentro desse contexto conservador, o que é a família. Capítulo 3 fala sobre a instrução conservadora à luz das Escrituras, vai mostrar o conservadorismo dentro da própria palavra de Deus. O quarto momento, o capítulo 4, ele fala sobre o quarto momento e o index. Uma vez a gente conversando, ele falou que esse é um dos melhores capítulos. Esse é um dos melhores capítulos, né? Um capítulo meio red pill, né? Não foram essas as palavras que o Neto falou, mas tem um trecho aqui desse capítulo que eu gosto muito, que ele fala assim: se eu tento usar a ciência para explicar aquilo que não pode ser cientificamente experimentado, comprovado ou testado de alguma forma, alguma coisa tende a cair em descrédito ou desuso pelo argumento da ilusão intelectual, ou a ciência, ou que ela inutilmente tentou explicar, né? Algumas coisas não têm explicação científica, né? E outro trecho interessante dessa parte também que ele fala é sobre mais ou menos a situação do Éden, né? A filosofia de Satanás. Satanás foi a primeira criatura a filosofar na face da terra.
E sua escola é clássica. Escola que ele diz entre aspas, é clássica. Duvide de Deus, tenha uma atitude crítica sobre tudo que relacione a Ele, seja sempre cético, questione, conteste, rebele-se. Aí a gente vai para Gênesis, né, quando o próprio Satanás faz com que Eva, né, duvide de Deus. Mas não foi isso que Deus disse, né? Esse aqui basicamente a situação do Éden, né? É um livro fantástico, gente. No capítulo 5 ele fala sobre a teologia, a desconstrução das raízes. Fala sobre a educação conservadora que vem da Bíblia. Aí toda educação conservadora vem das Sagradas Escrituras, e vocês vão ver isso. Ele fala sobre a formação espiritual, e faz um comparativo da formação espiritual com a formação filosófica. O livro é muito rico em conhecimento, tá? Tanto espiritual quanto filosófico. Ele fala sobre leitura, né, dos clássicos para a formação cultural e intelectual, mas também fala sobre a leitura da Bíblia na questão espiritual, na formação espiritual. É muito legal. No capítulo 6 ele fala sobre alta cultura versus a literatura conservadora, né? Outra coisa importante que a gente precisa conhecer: alta cultura e literatura conservadora. Capítulo 7 ele fala sobre a sociedade conservadora, raízes, fé e características. Então é meio que um resumo, né? Uma forma bem objetiva de formalizar, né, o pensamento conservador em si, no geral, o que é a raiz dele, quais são as características dele, que simplesmente, como eu sempre falo, vem de uma base cristã. A base é sempre a palavra de Deus, e vocês vão entender isso no livro do Neto Curvino. A praxe conservadora, né? Fala sobre, nesse capítulo ele fala sobre essa geração, né, de hoje. Dificilmente vai conduzir, né, a gente, essa geração de hoje, dificilmente vai conduzir a gente a uma nova cruzada por liberdade, né? As pessoas aceitam as coisas facilmente, duvidam de Deus, enfim, defendem pautas anticristãs, entre outras coisas. Estou tentando fazer um resumo bem rápido, né? Já foram 13 minutos. No capítulo 9, a educação conservadora, né? Ele fala sobre alguns autores conservadores, como C.S. Lewis, Tolkien, né? Chesterton, né? Fala sobre a doutrinação, fala sobre Gramsci, que é importante o conservador conhecer Gramsci. Enfim, aí vem a conclusão. Uma conclusão interessante do livro, né? Um trechinho eu vou ler para vocês, vou dar esse gostinho para vocês. Ele fala: nós não somos cristãos porque somos conservadores, mas o contrário, somos conservadores porque a fé cristã nos fez assim desde a criação. Incrível, né? É um livro riquíssimo de conhecimento, é um livro que você vai poder fazer um estudo muito interessante dentro da sua igreja, levar conhecimento, cultura, tá? Eu vou compartilhar esse vídeo aqui também no YouTube. Você vai levar conhecimento e cultura para a sua igreja. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é obreiro, conversa com seu pastor, você que é membro de alguma igreja,
converse com o seu pastor sobre isso aqui, faça um estudo sobre esse livro, muito importante no momento atual que a gente vive, tá? Todo mundo sabe que a gente está vivendo momentos difíceis e que, é claro, né? Quem estuda um pouquinho de escatologia vai entender que a gente está vivendo o final dos tempos. Está tudo, né, se mostrando aí que estamos realmente muito perto do final dos tempos, com um governo único chegando e, né, se preparando para chegar, na verdade, um governo único se preparando para chegar, e a gente precisa se posicionar politicamente nesse momento. Eu digo politicamente, mas muito mais espiritualmente. Muito mais espiritualmente. É o que a gente precisa estar forte espiritualmente para se posicionar politicamente. Bom, que Deus abençoe, obrigado. E essa é a minha indicação. A primeira indicação aqui do Literatura de Ideias no Instagram. No Instagram, arroba Literatura de Ideias. No YouTube, canal Alma Conservadora. No Instagram também a gente tem o arroba Alma Conservadora, o canal do Alma Conservadora, e no próprio Instagram também, Paulo Campos JR, Paulo Campos JR, arroba Paulo Campos JR, e você também vai estar na minha página pessoal, onde eu também compartilho vários vídeos e várias análises sobre as notícias, sobre as coisas que acontecem hoje no Brasil e no mundo, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Não esqueça, Conservadorismo e Fé. Quem quiser comprar o livro, eu não estou ganhando nada com isso. O que eu ganho para mim é que vocês tendo conhecimento eu ganho. Vocês ganhando conhecimento eu ganho. Eu não ganho nada para isso. O neto, quem vai ganhar vai ser o neto. E eu vou deixar o link aqui da compra do livro e vocês adquira esse livro, vale a pena. Não tem muitas páginas, mas tem muito conhecimento. Ele é um livro de 178 páginas, tá bom? 178 páginas aqui de puro conhecimento, pura informação, que vai te edificar, que vai te ajudar muito, né, nessa trajetória. Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe.